Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde às segundas-feiras nós trazemos aqui sempre um convidado, uma convidada, para debatermos um tema, debatermos um assunto que seja aí agregador também para a sua discussão aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, com seus familiares, vizinhos, enfim, né? E justamente é o objetivo aqui do Radar Paulista na TV, às segundas-feiras às 14h15 aqui na BCC Television, e também nós entramos diariamente na Rádio Trianon das 18 às 19 com o Radar Paulista, com notícias, informações, entrevistas, né, e a sua participação, tá certo? Lembrando que nós entramos também na Rádio Trianon, também pelo radiotrianon.com.br, nos 810 da Rádio Universal de Santos, em aplicativos e redes sociais. Nós temos o e-mail radarpaulista@gmail.com, tem o twitter.com/Renato Haddad e o facebook.com/Renato Haddad, assim como também temos no Instagram Renato_Albuquerque1. Você participa conosco de todas estas redes sociais. E além aqui da nossa programação da BCC Television. Bom, nosso assunto aqui hoje, eu vou conversar daqui a pouquinho com o advogado Sérgio Gerabi, ele que é formado na Faculdade de Direito da USP e é pós-graduado em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica PUC. Vamos conversar sobre o tema fake news. Fake news que inclusive gerou um debate, uma polêmica neste final de semana na Feira do Livro do Rio de Janeiro, né? E uma prova falsa que teria sido usada pela Prefeitura do Rio em um recurso contra a liberação de um livro, né, que se chama Vingadores, a Cruzada das Crianças, e que gerou muita polêmica por causa de um beijo gay que havia neste livro e que, a partir dessa tentativa da Prefeitura do Rio de embargar a distribuição do livro, teria utilizado uma prova falsa nesse recurso. Bom, e sobre esse tema, já nós vamos conversar aqui com o Dr. Sérgio Gerabi, que já está aqui conosco, mas antes eu tenho aqui os recadinhos dos nossos patrocinadores, lembrando que o tema não é só esse, vamos falar sobre fake news de uma maneira geral. Você que quer participar, você quer saber mais sobre fake news, acompanhe conosco esse bate-papo já aqui com o nosso especialista nesta segunda-feira. Lembrando que nós temos aqui, a Radar Paulista tem os apoios de Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, fica na Avenida Paulista 900 no TR, você confere toda a programação de filmes no site www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço Lazer, sucesso do seu evento Cara Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu negócio, faz aqui o seu programa, seu vídeo institucional, seu material audiovisual, faz aqui com a nossa equipe super profissional, aqui com a Luciana, com a Betânia, com o Bernardo, o Verão, equipe aqui pronta a lhe atender. Tá aí o site bcctelevision.com, onde você está acompanhando aqui ao vivo agora o Radar Paulista na TV. E tem também o telefone para quem está na rádio, também para quem está acompanhando o programa na Rádio Trianon, 3641-9876. Tá certo? Bom, dados os recados, vamos então à nossa pauta aqui do dia, falar sobre fake news. E eu dei aqui um gancho, né, para falar sobre esse tema, né, que a Prefeitura do Rio de Janeiro teria usado uma prova falsa em um recurso contra a liberação de um livro que se chama Vingadores, a Cruzada das Crianças. Eu vou conversar, além dessa questão que envolve o Rio de Janeiro, né, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, conversar aqui sobre fake news de uma maneira geral, com o Dr. Sérgio Gerabi, que está aqui conosco. Muito boa noite e também, ou melhor, muito boa tarde, muito boa noite também, Dr. Sérgio, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Obrigado pela sua participação. Boa noite aos telespectadores, ao nosso entrevistador, e vamos falar desse tema aí que eu acho que é um dos mais atuais, mais polêmicos e que mais está desgastando a sociedade, né? E a imagem de muita gente aí. Todos os dias a gente vê isso acontecendo e, infelizmente, todos nós temos a nossa dose de responsabilidade. Isso é o que é o mais cruel, é o ponto principal dessa nossa conversa. Sem dúvida nenhuma.
E antes de nós falarmos, inclusive, desse caso do Rio de Janeiro, doutor Sérgio, porque nós vamos dizer aí, trazer uma série de informações ligadas às fake news, eu gostaria que a gente começasse aqui, justamente esse nosso bate-papo, explicando para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas, o que são as chamadas fake news. Pois bem, existe um conceito internacional de fake news que não usa a expressão fake news, usa a expressão desinformação, uma informação incorreta, né, que transmite uma mensagem falsa. Uhum. Uma especialista lá da comunidade europeia, a professora Madeleine, ela diz o seguinte: a expressão fake news foi criada pelos políticos quando eles querem desprestigiar uma informação sobre eles, seja verdadeira ou falsa. Quando eles ficam na saia justa, não sabem o que dizer, então eles começaram a dizer isso é fake news, e é muito mais fácil a expressão fake news ser dita e ser difundida do que a palavra, mas a palavra correta é desinformação, porque é uma informação incorreta. Você está sendo mal informado sobre um determinado assunto. Uhum. E como que nós, vamos dizer, consumidores dessa informação, podemos identificar uma fake news? Bom, eu acho que todo mundo deveria agir com uma cautela mínima, né? Então, por exemplo, se a informação é um texto informativo sobre política, economia ou sobre a vida particular de uma pessoa, antes de compartilhar, as pessoas deveriam procurar pesquisar a origem desta notícia e saber se a notícia é verdadeira ou é falsa. Se a notícia for verdadeira e você por algum motivo tiver interesse em propagar essa informação, uma questão política, uma questão pessoal, ou simplesmente você quer pontuar o seu ponto de vista sobre aquele tema, você já tem certeza que a informação é verdadeira, então você vai lá e fala, olha, meu ponto de vista está aqui, conforme saiu nessa matéria do jornal tal, da revista tal. Uhum. Agora, o que acontece? As pessoas não fazem isso. Uhum. As pessoas recebem uma informação e se essa informação lhes agrada, é compatível com aquilo que elas pensam ou com o que elas gostariam que fosse verdade, elas saem compartilhando, sem pensar no dano que isso pode estar causando a alguém ou alguma empresa, ou a imagem, né? Quantas vezes que a gente recebe fotos de nudes, né? Que a gente sabe que não são autorizados, que são aqueles nudes particulares que os casais fazem e aí a relação acaba e um dos dois resolve expor o outro. E aí você vê que aquilo é uma coisa muito particular e manda para mais 10 amigos. Quer dizer, tem uma maldade aí do ser humano também em querer né, macular a imagem das pessoas. Aproveito para perguntar para o senhor o seguinte, como que essas fake news podem influenciar negativamente a sociedade? O senhor já está dando um exemplo, mas eu gostaria que o senhor ampliasse um pouco esse olhar. Tem um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que é a questão da vacina, né? Num determinado momento, alguém ou um grupo de pessoas resolveu entender que a vacina causa aquela doença para a qual ela está sendo utilizada para combater, o sarampo, a gripe, etc. Então, quantas pessoas você conhece que falam, não, eu não vou tomar essa vacina porque causa gripe, eu vou ficar gripado. O ano passado eu tomei e fiquei gripado, e aí porque está subestimado pela informação. A gente cansa de ver os cientistas, as pessoas que estudaram o assunto, informando toda época de pré-vacinação, olha, não existe o risco da pessoa tomar a vacina e ficar doente, porque o vírus ele está praticamente morto. Mas milhares de pessoas, ano a ano, esse ano você vê que as campanhas de vacinação tiveram que ser prolongadas porque não atingiam a meta. Sim. Porque as pessoas ficam com medo de tomar a vacina e ficar doente. E aí sim elas vão ficar doentes. E aí está o dano. Então essa desinformação, ela está emburrecendo a população. Nós estamos construindo uma sociedade com premissas falsas, com bases falsas. Então, antigamente a gente ia na enciclopédia, depois a gente ia no Google, o Google que ainda traz, né, qualquer rede mundial de informação, te traz informes verdadeiros e falsos, você vai lá. Agora o Zap não, o negócio chega pronto. A pessoa lê e pronto, ela incorpora aquilo na cabeça dela, passou a fazer parte
do contexto intelectual dela, e ela não só acredita, como sai divulgando. E aí emburrece ela e mais um monte de gente. Agora, como combater esse verdadeiro exército, às vezes, de informações, essa viralização, como se diz no termo mais aí da internet, quer dizer, de maneira que isso não cause esses prejuízos? Bom, a comunidade europeia, ela recomenda que você pratique o avesso do compartilhamento. Então, antes de compartilhar, você pesquise, você verifique a veracidade e perceba também o alcance disso, né? Mesmo que seja uma verdade, e aí, eu vou divulgar isso e eu vou atingir quem? Qual vai ser a consequência? Né? Será que vale a pena? Então, isso é um trabalho pessoal, eu acho uma coisa da sociedade. A sociedade precisa parar de ser má. Nós, entre nós. Porque eu estou aqui dizendo isso, para chegar nesse ponto, eu refleti muito e eu compartilhei muita besteira. Óbvio. Né? Até que eu comecei a me policiar e falei, poxa vida, para que eu estou passando isso aqui para frente? Qual a vantagem disso? O que eu vou ganhar com isso, a não ser difamar ou macular a honra dessa pessoa? Nem sei se isso é verdade, nem sei quem é esse cara que eu estou atingindo. Então esse é um lado do combate. O outro é o lado legal. É a pessoa que foi vítima de uma sequência de notícias falsas ou uma mesma notícia compartilhada começar a pedir as indenizações. Então, pelo nosso Código Civil e pela Constituição, toda pessoa que tiver o direito à personalidade atingido tem direito à indenização de danos morais e materiais, certo? Por exemplo, o cara, eu não vou citar nomes específicos, mas vamos dizer que o cara é um atleta famoso. Começa aí a divulgar uma notícia falsa sobre a sexualidade dele. E aí ele perde o contrato que ele tinha, o mais importante, que era uma grife de roupas masculinas. Porque afinal de contas, se ele não é tão masculino quanto se pensava que era, ele não pode divulgar roupa masculina. Perde o contrato milionário. Ele tem direito a uma indenização. Quem foi que criou aquela desinformação na rede? E quem compartilhou irresponsavelmente? Se ele puder identificar, ele vai poder processar não só quem colocou a notícia na rede, mas todos que irresponsavelmente, mas por ação própria, divulgaram. Porque a hora que você divulga, você fica cúmplice do malfeitor. Certo? E aí cria-se uma rede de cúmplices. Cada vez que você põe lá compartilhar para 5, se você está causando um dano, você jogou para esses 5 vão jogar para 5, isso vira um infinito, né? O senhor falou de maldade, né? O que eu concordo, mas tem também uma outra coisa que eu acho que é a pessoa que às vezes compartilha isso, ela quer ser a primeira a compartilhar, né? É a mesma coisa que um jornal que no dia seguinte quer estar quer dar o furo, né? Então quando a pessoa recebe isso de alguém, ela primeiro, olha, eu vou mostrar isso para meus amigos ou para minhas amigas, porque eles vão ver que eu estou bem informado. E nessa ânsia de querer mostrar que está bem informado, está mais mal informado ainda, né? Quer dizer, isso também não é um complicador? Eu, outro dia, conversando com um colega seu, eu fiz essa analogia. Eu falei, o Zap está transformando todos nós em paparazzis. É o impulso do paparazzi. Sim, né? Exatamente. Você vê um negócio e fala, nossa, eu vou falar primeiro para todo mundo que... Como se você tivesse descoberto a América, né? Quer dizer, você que foi lá e pegou a informação. Você simplesmente está divulgando. E aí, é o que eu digo, a gente acaba, todos nós, sendo coautores desse delito. Você se transforma, e eu estou falando só na esfera civil. Né? Existe todo um outro debate, que depois um dia você vai poder traçar aí, Sim. com um especialista na esfera criminal. Mas na esfera civil, isso pode mexer no bolso. No seu bolso, você pode ser condenado. Aqui, a gente tem um caso muito interessante que aconteceu no Tocantins. Tem um grupo de Zap dos policiais militares lá do estado do Tocantins. Pegaram a fotografia de um determinado cidadão e colocaram lá como procurado pela polícia, como se ele tivesse cometido um crime e tal. Esse cidadão acabou sendo detido, né? E era tudo uma desinformação, uma notícia falsa, uma maldade com esse cidadão. Ele entrou na justiça e ganhou, no caso aí,
a justiça entendeu que o Estado era responsável porque o ZAP era um grupo de policiais militares, ele ganhou uma indenização de R$25 mil. Tá. Se esse cidadão tivesse optado por processar cada um desses policiais que estavam naquele grupo em vez do Estado, esses policiais todos iam ter que dividir essa indenização de R$25 mil. É aí que está o perigo. Agora, tem uma outra questão também, doutor Sérgio, que é o quê? O cidadão, quando ele vê o próprio poder público ou os líderes políticos do país se utilizarem desse artifício das fake news, ele se sente, vamos dizer, validado a tomar também esse tipo de atitude. Por que eu estou falando isso? Porque essa coisa da fake news veio com muita força, principalmente na última campanha presidencial norte-americana, na eleição do presidente atual Donald Trump, e também agora na brasileira, né, do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, de todos os lados. Né? Não estou falando aqui do Bolsonaro, desse ou daquele partido, mas todos têm se utilizaram desse artifício. De que maneira o cidadão pode se proteger quando o próprio Estado, né, tem esse papel? Eu estou falando do Estado porque numa campanha, ali um deles vai ser o presidente, um deles vai ser o governador, um deles vai ser o prefeito e, consequentemente, vai representar o Estado naquela situação, como aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, onde essas pessoas se utilizam desse artifício e falam, se ele que é o poderoso pode, por que eu não posso? Você vê como o exemplo é uma coisa catastrófica, né? E não é só na campanha, não. Você vê aí pessoas já empossadas divulgando informação falsa, né? Sobre as metas de governo que foram alcançadas, as promessas que foram cumpridas. E você vê para todo lado. Eu acho que realmente, como você falou, não dá para a gente apontar o dedo para um ou para outro, porque são todos. O que eu acho que está acontecendo... Olha um exemplo gravíssimo. Quem agora nesse país sabe, afinal de contas, como está a Amazônia? Está queimada, não está queimada? Quanto por cento está queimada? Tanta informação que... Ela realmente está sendo queimada mais do que foi queimado o ano passado, mais do que foi queimado o ano retrasado? Ou a queimada diminuiu? É tanta falsa informação. E nesse caso uma coisa grave, né? Que é... O que aconteceu? O governo desmentindo o próprio governo, porque existe um órgão do governo que apresentou uma informação. Aí a liderança do governo vem e diz, não, essa informação é falsa. E aí você fala, pô, quem está falando a verdade? Enquanto isso, a única coisa que a gente sabe é o seguinte, a Amazônia está lá sendo queimada. Vieram os aviões do Chile e está todo mundo fazendo o que pode. Existem fatores naturais que contribuem para isso e existe... a especulação da madeira, etc. e tal. Agora, se os governantes não passarem a dar um exemplo melhor, não é só o problema da fake news que a gente não vai conseguir resolver, são todos. Só está falando um negócio que, por exemplo, que nem o Instituto de Pesquisa lá da região da Amazônia, que justamente verifica essa situação de desmatamento, de queimada, foi desautorizada pelo próprio presidente da República. Quer dizer, quando isso acontece, né, o cidadão fica, e aí, para onde eu corro? Quando, na verdade, o que acaba acontecendo com essa divisão política que tem no país hoje, aqueles que são a favor do governo vão, olha, tá vendo, o presidente tá certo, não tá tendo nada disso. E, por outro lado, aqueles que são contra vão dizer o contrário. Não. Então, quer dizer, aí eu quero pegar esse gancho justamente para dizer, a notícia que eu falei aqui no início do programa, que é o fato de o poder público, no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, se valer de uma prova falsa, que gerou muita polêmica, esse recurso contra uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender a apreensão de algumas obras na Bienal, em específico a obra, o livro Vingadores, a Cruzada das Crianças. Só que, para fazer valer o seu direito, a Prefeitura do Rio usou um outro livro que se chama As Gêmeas Marotas, que é uma outra obra, quer dizer, a Prefeitura colocou lá no recurso que a obra que ela queria barrar é a obra dos Vingadores, mas botou essa obra no meio lá do recurso, foi validada esse recurso. No primeiro momento, isso mexeu demais com a Bienal do Livro lá, haveria inclusive recolhimento das obras.
Depois houve uma nova decisão que acabou com isso. Mas o que eu quero dizer com isso, não vamos entrar no mérito da questão das obras, mas o fato de a Prefeitura do Rio ter utilizado também uma notícia falsa. Então, isso é um ato que no direito a gente chama de má-fé processual. E existem punições na legislação processual para isso. Eu espero que o STF, né, que tantas vezes nos decepciona, faça valer a lei processual e aplique a pena de má-fé processual. Má-fé, um dos itens que definem a má-fé processual é exatamente isso. Você argumentar com a mentira, né? Com aquilo que você sabidamente sabe que é falso, certo? Então, quem colocou aquela prova sabia que estava pegando a página do livro X e não do livro Y, certo? Como também quem criou o título do livro verdadeiro, que estava lá à disposição, sabia que Justiceiros não sei o quê para crianças não era um nome adequado para um livro que trazia um tema que para muitos pais não tem que ser discutido com as crianças, né? Então até o título real do livro também tem uma fakezinha ali, porque induz que aquilo lá só vai ter assunto bobo e tal, que você pode dar para qualquer criança. E eu acho que isso é critério do pai. Tem pai que quer que o filho debata esse assunto e tem pai que não quer. Então, só que você põe para criança, claro. Eu poderia entrar lá perfeitamente comprar, vou levar para meus filhos, o Justiceiro, parece que eles adoram o Justiceiro, eu vou levar. Aí de repente abre e tem um tema ali que não tem nada a ver com justiça, nem com Justiceiro, nem com Super-Homem, nem com nada, que é essa questão da sexualidade. Eu particularmente acho que isso é um assunto que não tem que ser debatido até uma determinada idade. Tem pai que acha que tem, então ele tem que saber o que ele está comprando. Então, o próprio título do livro é uma desinformação, porque está te sugerindo, é uma propaganda enganosa. Está te sugerindo que você está comprando um assunto X, só que você está levando de brinde um assunto Y. Sem dúvida nenhuma. Bom, o tema, como nós podemos ver aqui, é vasto, é amplo e, consequentemente, tem várias outras questões que nós vamos tratar aqui na sequência do Radar Paulista na TV. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta rapidinho. Até já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, né? Hoje tratando do tema de fake news, né? As questões que envolvem notícias falsas ou informações ou a desinformação, como está explicando aqui para a gente o Dr. Sérgio. Agora, Dr. Sérgio, falando nesse aspecto, nós comentávamos agora aqui, inclusive o senhor acabou de dizer, né, aqui nos bastidores, sobre... Nós falamos hoje de fake news e muitas vezes ela está ligada às redes sociais, à tecnologia, né, dos tempos atuais, mas um tempo atrás também jornais e veículos de imprensa, sem dúvida, também cometiam as suas falhas, os seus erros, e isso também trazia uma série de consequências negativas, e uma delas que ficou aí como um símbolo, podemos dizer assim, de uma fake news que praticamente destruiu não só a escola em si, mas as pessoas ali, administradores e suas famílias daquela escola, que é o caso da escola base, né, isso anos 80, início dos 90, alguma coisa nesse sentido. Gostaria que o senhor comentasse também, porque a gente fala muito da atualidade, mas essa história, boatos, histórias mal contadas, trazem também toda essa configuração que a gente vê atualmente. Não, eu acho que como a gente estava falando, né? Desde o tempo das bruxas, né? Quer dizer, você queria amaldiçoar a vida de uma mulher, lá na época medieval você dizia que ela era uma bruxa e ela estava arruinada. Esse caso da escola base, ele é um marco no direito brasileiro, porque marca, primeiro, talvez assim, a primeira grande fake news divulgada e comprovada depois na justiça. Esse fato arruinou a vida desse casal. A escola base, ela fechou em poucos dias. Não sei se vocês lembram, a população foi para frente da escola, quase teve um linchamento do casal, né? As pessoas e esses linchamentos vêm ocorrendo rotineiramente por causa de fake news. Aqui no Brasil toda hora você vê no noticiário, cidade X, cidade Y, fulano quase foi linchado porque disseram que ele aproveitava de menores, ou porque roubou, não sei o quê. Então, o fato da escola base, depois eles, se não me falha a memória, até receberam uma indenização, que é exatamente isso. Mas lá que eu depois explico de para as pessoas, anos, né? esse direito. Só que não resolveu nada. Porque, veja bem, primeiro tem aquela história de que quem lê a notícia negativa nem sempre vai ler a notícia que traz o ressarcimento da honra daquela pessoa. Você fica sabendo da falsa, mas depois não fica sabendo a verdade. E segundo, que dinheiro que vai recuperar o drama que viveram aquele casal? Como é que se recupera isso? E primeiro a gente sabe que no Brasil as indenizações por dano moral são módicas. E, infelizmente, a cultura da nossa magistratura, a meu ver, não é a melhor nesse aspecto. Isso precisa ser melhorado muito. Se você pegar o direito americano, eles usam um caso, eles transformam ele num caso emblemático, aplicam uma indenização muito alta, pontual, e com isso eles acabam com aquele tipo de dano, com aquele tipo de atitude e de dano a um grupo de pessoas ou a uma pessoa específica. Aqui no Brasil, não. Infelizmente, ainda, a gente está lutando contra isso, as indenizações são em valores módicos. E esse caso aí da escola base é o exemplo. Ninguém sabe, eu gostaria de saber que fim teve a vida daquele casal. Porque aquilo foi uma crueldade social. Porque eu tenho quase certeza que todos nós aqui naquele momento acreditamos. E não foi só o casal, foi também os funcionários, pessoas que estavam envolvidas com a escola. A equipe lá, tinha lá o motorista da van, tinha uma série de pessoas envolvidas também. Recentemente, a coisa de 10, 15 dias atrás, houve um caso aqui no estado de São Paulo também de um funcionário de uma escola, né, de um clube aqui, que foi o funcionário foi afastado, repercutiu muito na mídia, mas é aquela coisa, quando você divulga uma informação pela rede social, pelo Zap, então, vamos dizer, o pai de um aluno, sem saber se é verdade ou não, supondo pelo relato, vamos dizer, de uma criança de 5 anos, sem ir lá, sem conversar, sem investigar, pega e já coloca
lá nas redes, olha, o fulano de tal abusou do meu filho e tal. Lógico, isso pode ser verdade. E aí essa pessoa tem que ser processada, condenada, o máximo que se puder fazer contra ela. Mas e se não for? Tem um caso aqui, por exemplo, que não tem recuperação, no sentido de um ressarcimento, pode ter ressarcimento para a família, mas para a pessoa que foi atingida, um caso que ficou conhecido, que chegou ao extremo, da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo, no ano de 2014. A revolta dos moradores foi em virtude de algumas informações publicadas em uma rede social com um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A dona de casa foi confundida com a criminosa e acabou linchada pelos moradores. Quer dizer, aí não tem ressarcimento que vai pagar porque a mulher já perdeu, inclusive, a vida. Como é que fica esse caso, doutor? Aí a pergunta que eu faço. Cada um de vocês que está assistindo esse programa e que eventualmente pode ter compartilhado essa notícia, como é que está se sentindo? Saber que contribuiu para esse linchamento. Como é que você está se sentindo? Então, esse sentimento, que eu sou capaz de avaliar esse remorso dessas pessoas, mesmo sem ter participado disso. Eu imagino que eu não estaria me perdoando no momento desse. É essa mensagem que eu quero passar para todas as pessoas antes de compartilhar uma notícia ou uma imagem que possa causar dano a alguém por ser falsa. Pense 2 vezes, pense 3 vezes, tente entender em que contexto essa notícia foi formatada, por que será que ela foi formatada, vai nas redes sociais, pesquisa, vê se isso tem uma origem que dá crédito a essa informação, antes de causar um mal desse, porque você vê, as pessoas estão morrendo. Não é mais só sátira, não é mais só tiração de sarro, não é só vergonha. As pessoas estão morrendo por desinformação. E sempre tem uma alma maldosa por trás, porque alguém plantou a informação. E aí os cúmplices, todos, são aqueles que compartilharam. Doutor Sérgio, aproveitando, né, quer dizer, até para a gente deixar bem claro, já que o senhor está dizendo, tome cuidado e tal, não espalhe notícias, mas eu pergunto para o senhor que é um especialista na área. Por exemplo, tem algumas redes sociais que tem um dispositivo lá, você pode curtir, não curtir, comentar e tal. E nesse momento, a pessoa que curte uma matéria falsa, uma informação falsa, ela também está cometendo um crime? É uma pergunta, assim, jurídica, né? Eu estou dizendo no sentido dela curtir, e na medida em que ela compartilha também, não só no WhatsApp, mas há outras redes onde você dá ali um compartilhar que vai para gente que a gente nem conhece, vai para um universo aí de pessoas. Todas essas questões, elas são tratadas em nível de legislação? Há alguma legislação? Já se sabe, por exemplo, o senhor falou de dano moral e material no sentido pecuniário, mas há alguma forma também de criminalizar no sentido de penalizar essas pessoas, colocando na cadeia? Tem alguma pena já estabelecida em anos de cumprimento de pena? Aí, porque assim, nós temos 2 assuntos distintos. O ilícito civil, que é a expressão na esfera civil que a gente usa às vezes para o crime, porque o crime é na esfera criminal, né? Mas muita gente fala, praticou crime e tal. Na verdade, no civil você comete um ilícito e aí ele dá direito a uma indenização. No criminal, se você cometer difamação, calúnia ou injúria, que embora não seja a minha área de atuação, são os crimes que eu imagino pertinentes a esse tipo de caso, você vai ter lá as penas prescritas no Código Penal. Eu acredito, pela experiência mundial, que o que vai resolver isso não é a esfera criminal. Até porque no Brasil a gente sabe, se a gente não tem lugar para presos de alta periculosidade cumprirem pena, não vai ser por esse tipo de situação que a justiça e que o Estado vai achar lugar para guardar essas pessoas. Então todo mundo vai pagar um valor, cesta básica, serviços à comunidade. Eu não acho, sinceramente, que isso vai resolver. Certo. Eu acho que é no bolso. É mexendo no bolso das pessoas que ajudaram a causar o dano que você vai conseguir conscientizar. Muito se diz que no Brasil
o prefeito X conseguiu conscientizar a população para usar o cinto de segurança fazendo o quê? Multando, não foi? Muito se diz que as estradas têm menos acidentes, menos mortes, porque os radares multam. Então, infelizmente, eu não sei se é um fenômeno mundial ou não, mas aqui no Brasil, você resolve as coisas mexendo no bolso do cidadão. A vítima tem direito a uma indenização, certo? Ela é vítima, a palavra diz tudo. O ofensor vai ter que pagar. E mesmo pagando pouco, vamos dizer que a condenação por você ter compartilhado aí uma notícia falsa que causou um dano a uma pessoa, digamos que seja, R$3.000, não é uma fortuna. Mas para quem vai pagar, nunca ninguém quer tirar R$3.000 do bolso e rasgar. E a pergunta inicial que você me fez, a questão do curtir, eu já não acho que o curtir seja gerador de dano, porque o curtir simplesmente você está manifestando uma simpatia sobre aquilo, eu simpatizo com essa informação. Tá. O dano ocorre quando você compartilha, porque aí você está divulgando. Você não está simplesmente dizendo, joia, gostei, legal esse assunto. Você está falando, olha, gente, olha aí, aí é onde você teve uma ação que causa dano a alguém. Tá. Agora eu vou fazer o papel aqui do defensor dos compartilhamentos, das pessoas que compartilham. No seguinte sentido, alguns sites, eles utilizam endereços e layouts praticamente idênticos àqueles que são os geradores de notícias, vamos dizer, de credibilidade, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, os portais de notícias, os mais famosos, são aqueles que geram credibilidade na informação, e os criminosos aí, os hackers que estão, que dominam também boa parte dessas informações, acabam utilizando esses layouts, as imagens que também dão credibilidade para essas informações. Essa pessoa que se utiliza, vamos dizer, desses sites, que aparentemente são sites oficiais, também são responsáveis? Podem ser também considerados criminosos? Então, aí entra uma excludente da responsabilidade, que é a indução a erro, certo? Eu já recebi, você abre, vem lá, diário tal, com uma cara de capa de jornal, Sim. Data, editor. Tudo bonitinho, bem feitinho. Você fala, isso deve ser um diáriozinho daquela cidade, ou um jornal pequeno, ou um jornal de internet, como tem vários hoje que estão só no mundo virtual. Você não tem como saber. Então, assim, embora isso merecesse uma investigação maior, eu acho que nesse caso a pessoa é induzida a erro. Tá. E é isso que tem se feito hoje, né? Hoje, as principais fake news ou desinformações, elas têm vindo num formato de noticiário. Você abre, tem a capa, tem tudo. Então, a gente também não pode ser extremamente radical, né? Você tem que entender que o ser humano ele tem limites. Eu recebo lá uma notícia falando sobre um político que gastou mais que o orçamento, ou que ficou com o dinheiro de funcionário e tal. E vem lá com aquela capinha, diário de Macaranduba, tal, e o cara é o vereador de Macaranduba. Você foi induzido. Tá. E aí você quer divulgar isso porque você quer penalizar esse político. Você nem está fazendo, né, um ato maldoso, você quer ver a justiça. Tá. Então, nesses casos, eu acho que essa responsabilidade ela pode ser contemporizada. Um atenuante aí, vamos dizer. Assim, mas a gente vai ter que sempre, a justiça, analisar caso a caso. Vai ter que ver se realmente aquele formato, aquela capinha, aquilo tinha cara de verdadeiro, ou se estava muito evidente que aquilo era uma falsidade. E aí tentar entender também a intenção de quem compartilhou. Porque, vamos para o nude? O nude, vai lá com uma capinha e tal, uma menina, olha esta menina da escola tal, aqui ela gosta de frequentar essa esquina e põe uma montagem da foto. Mas e aí, você ganha o que divulgando isso? E se aquela menina é uma inocente, se aquilo lá é uma... Para que divulgar isso? Então, nesse caso, vamos dizer que teria um elemento do direito penal que é o dolo. Fica caracterizado o quê? Não, mas você
Mesmo que você tenha sido induzido, que isso aí tenha saído no jornalzinho, para quê? Para que divulgar isso? Qual é o seu ganho? Você está beneficiando alguém? Você está ajudando alguém a não cair num golpe? Não, você está fazendo de maldade, certo? Você quer mais macular a imagem de uma menina que você nem conhece. A maioria das vezes... Fica caracterizado... Então, aí, por isso que eu digo que a gente tem que analisar caso a caso, embora seja um elemento do direito penal, o dolo, fica caracterizada a má intenção. E aí eu acho que a excludente não vai funcionar. Certo. Agora, a pessoa que é atingida por uma fake news, o que ela deve fazer? Supondo que uma pessoa, de repente, vai abrir uma rede social qualquer e vê lá a imagem dela estampada numa situação ali constrangedora. Claro que ela vai se assustar e a primeira pergunta, o que eu faço agora? Então é assim, tanto o artigo 20 do Código Civil Brasileiro como o artigo 5º, inciso 10º, eles dão ao cidadão o direito de proteção à personalidade. O artigo 20 do Código Civil, inclusive, ele nos dá o direito de proibir a divulgação da nossa própria imagem em determinadas situações. Então, o que a pessoa tem que fazer, a meu ver? Ela tem que colher essa informação, certo? Pode ou não fazer um boletim de ocorrência, né? Depende da intenção dela de depois levar isso para a esfera criminal ou não, mas procurar um advogado, tentar imediatamente na justiça uma medida cautelatória que obrigue o provedor que está distribuindo ou ajudando a distribuir aquilo, seja Zap, seja Facebook, seja qual for, para paralisar imediatamente essa divulgação, né? Eu não sei se eles têm recurso tecnológico, inclusive, para apagar. Eu acredito que não, né? Porque já está... Porque depois a coisa sai do controle. Mas existem já pessoas aí no mundo, e principalmente na União Europeia, já estudando mecanismos tecnológicos para conseguir corrigir essas coisas. Vão ter que ser criadas ferramentas para corrigir isso aí. Então, isso já está em estudo. Ela precisa constituir um advogado. Ela pode ir no juizado de pequenas causas, até pedir a indenização lá. Ela vai ter um limite de valor, até 20 salários mínimos ela não precisa de advogado e de 20 a 40 salários mínimos ela precisa de advogado. Ou vai à justiça comum. Então, ela precisa constituir a prova, ou seja, aonde isso foi divulgado, quem foram as pessoas que divulgaram. Olha, eu sei que quem começou foi o João da Silva, que está aqui, a minha amiga, ela recebeu do João da Silva. Então tá bom, então você vai processar o João da Silva. Não, ela conseguiu achar uma rede. Olha, o João da Silva mandou e o Pedro Antônio, ele colocou isso aqui num grupo de 20 amigos. Então ela vai pegar e vai processar o João da Silva e o Pedro Antônio. Se um desses 20 ela conseguir provar que também compartilhou, ela vai processar, porque toda vez que você compartilha uma desinformação ou uma fake news, você virou devedor solidário dessa indenização, certo? Desde que você tenha agido com culpa. E não se esqueçam, culpa não necessariamente exige que você tenha tido a intenção. A culpa é imprudência, imperícia e negligência. Não é certo? O dolo, como o senhor disse. Não é o dolo, é a irresponsabilidade. Certo? Nesse caso aqui, quando você divulga uma coisa que você não tem certeza se é verdadeira e você causou mal a alguém, você foi irresponsável. Sim. Então, é o conselho. Pense 2 vezes, 3 vezes, apaga para não ficar tentado. Né? Eu tenho um amigo que falou, outro dia a gente estava conversando, ele falou, sabe o que eu faço? Às vezes eu gosto tanto daquela notícia que eu quero divulgar, mas eu não sei se ela é verdade, se não é, se é boa. Eu apago, porque eu não tenho mais como divulgar. É a melhor coisa. O senhor disse agora há pouco que na União Europeia, né, já há algumas atitudes nesse sentido de coibir essa prática. Como é que o senhor percebe isso também aqui no Brasil? O que os governos, as corporações e as pessoas têm feito para melhorar essa questão? Então, eu trouxe até essa matéria que é muito interessante, porque ocorreu no Brasil, no dia 25 de julho deste ano, o primeiro seminário de internet, desinformação e democracia, né? Essa professora da União Europeia, a professora Madeleine Cook, veio palestrar sobre o tema. Foi ela que nos trouxe todas essas informações de todo o movimento que já está ocorrendo na União Europeia.
do fomento ao estudo de tecnologias que consigam coibir. Inclusive ela defende o seguinte, que todos esses provedores, eles têm que abrir para os pesquisadores os algoritmos, ou seja, como que isso se distribui, como que isso se irradia, para que esses pesquisadores e pessoas da tecnologia consigam criar mecanismos de frear quando se captar que está tendo a divulgação de uma desinformação. É lógico, isso, assim, você vê que o Zap resumiu a 5 compartilhamentos, né? Sim. O Facebook tem uma série de regras lá, se você puser uma notícia falsa ou alguma coisa causar dano, você pode ser excluído e tal. São mecanismos ainda muito tímidos. Muito. Porque, na verdade, o que a gente vê é que a fake news ela está se propagando e não diminuindo. O exemplo, acho que mais clássico é a história da Amazônia. Nós ficamos, já falei no primeiro bloco, nós estamos todo mundo perdido. Eu, sinceramente, eu não sei mais quem está falando a verdade. Se é o presidente da França, se é o presidente do Brasil, se é um instituto brasileiro. E tem gente sendo beneficiada com certeza nessa história e tem gente também não sendo beneficiada. Que a madeira está sendo extraída lá, a gente sabe. Isso porque sempre aconteceu também, né? Bom, doutor Sérgio, infelizmente nós estamos terminando o programa. Agradeço demais os seus esclarecimentos. Nos ajudou bastante a entender. Saímos daqui, tenho certeza os ouvintes e internautas, muito mais esclarecidos sobre o assunto. E para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a respeito de tudo que nós conversamos aqui. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a BCC pela essa oportunidade. Eu acho que isso é um assunto novo e que quanto mais ele for debatido, melhor para a gente sanar essa situação. E eu deixo 2 conselhos. Primeiro, pensa 3, 4, pensa 10 vezes antes de divulgar uma informação que você não tem absoluta convicção que seja real. E segundo, se você for vítima de uma fake news ou de uma desinformação, não deixe passar em branco. Procure um advogado, veja quais são as sugestões que ele vai te dar para você ser ressarcido do dano que lhe foi causado, porque senão nós não vamos corrigir isso aqui nunca. Sem dúvida não. Doutor Sérgio, muito obrigado, agradeço demais a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, né? Deixando claro que tudo que foi falado aqui, nada é fake news, tudo é uma realidade. Estamos aqui, a fonte está aqui dando as informações, né? Como nós falamos em jornalismo, nossa fonte aqui trazendo a informação com credibilidade para todos os nossos internautas e telespectadores. E lembrando que nós estamos também todos os dias na Rádio Trianon, das 18 às 19, com o Radar Paulista. E na semana que vem nós voltamos também com o Radar Paulista na TV com um novo tema para a sua participação. Até lá, um grande abraço, uma ótima semana a todos e até semana que vem.